Olá, pessoas do canal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Eu venho anunciar que essa é a nova teoria do canal. Espero que gostem, então vamos começar. Nisso é mostrado um jovem num lugar, com a escuridão total. Nisso o jovem pergunta por que ele está nesse total abismo de escuridão. Depois de alguns minutos, jovem vê alguma coisa de longe que estava se aproximando muito rápido. Quando o jovem observou a coisa que estava se aproximando, e parou na frente dele, nisso o jovem olha para você que estava na sua frente e percebe que era uma estrela. A única diferença que era da cor roxa. E jovem pensa: nunca vi uma estrela cor roxa. Sempre pensei que as estrelas eram brancas. Nisso estrelas fala: por que você está tão assustado, jovem? Eu sou só uma estrela, comum como todas as outras. Depois de um tempo, o jovem finalmente recupera do seu transe porque simplesmente uma estrela estava falando. Depois de alguns minutos, jovem fala: como isso é possível? Nunca houve uma estrela falando. Isso é muito estranho para o ser humano como eu. Nisso a estrela chega perto do jovem, começa a encarar e depois solta uma risada. Depois de alguns segundos, o jovem começa a estranhar porque uma estrela podia falar. Isso deveria ser impossível para uma estrela. Depois que o jovem parou de pensar nisso, ele pergunta para a estrela aonde ele está. Nisso a estrela fala: nós está no contínuo. Passa o tempo, tipo aqui o tempo passa muito mais rápido e na Terra. Depois de alguns minutos, jovem pensando nessa fala da estrela, como ele foi parar no lugar no contínuo espaço-tempo. Nisso o jovem pergunta para a estrela como ele veio parar no contínuo espaço-tempo. Quando o jovem percebe que a estrela não estava mais lá, ele olha para todos os lados procurando a estrela. Depois de alguns minutos procurando a estrela que estava falando com ele, o jovem finalmente desiste de procurar essa estrela que estava falando com ele. Nisso o jovem começa a olhar pelo contínuo espaço-tempo, ficando maravilhado e as coisas que estavam acontecendo em outros universos. Quando o jovem admirava os acontecimentos que estavam ocorrendo em outros universos, de repente o jovem olha para trás e leva um susto porque simplesmente aquela estrela voltou e simplesmente deu um susto no jovem. Quase que o jovem deu uma parada cardíaca pelo susto. Depois de alguns minutos, o jovem finalmente se recuperou do susto que ele levou. Ele volta o seu olhar para a estrela e pergunta: você precisava me dar esse susto? Eu quase tive uma parada cardíaca por causa desse susto. Nisso a estrela fala: só foi um sustinho de leve para aquecer o coração também. Não adiantaria você ter uma parada cardíaca, você já está morto. Quando o jovem ouviu as palavras da estrela que ele estava morto, simplesmente o jovem desmaia por ter ficado sabendo que ele morreu. Time skip. Depois de simplesmente uma hora de desmaiado, o jovem finalmente acorda do desmaio. O jovem recuperado por ter ficado sabendo que estava morto. Nisso o jovem pergunta para a estrela: o que eu faço agora? Eu já tô morto, não tem como eu voltar à vida, ou isso é quase impossível. Quando o jovem terminou de falar isso, ele olha para a estrela e percebe que ela está pensando em algo. Um tempo depois, finalmente a estrela olha para o jovem e fala: como você já está morto, a única solução é te enviar para o mundo de anime. Quando o jovem ouviu isso, ele pensa em enviar para um mundo de anime. Isso é possível? Eu pensava que isso era tudo invenção da minha mente. Isso realmente é verdade. Ainda essa estrela falou como uma voz firme, então é verdade. Nisso o jovem olha para a estrela de novo e pergunta: então qual o mundo que eu vou reencarnar? Nisso a estrela começa a pensar o mundo para enviar esse jovem. Um tempo depois da estrela pensar em um mundo para enviar esses jovens, finalmente a estrela se decidiu e nisso ela se dirige para a frente do jovem. Quando o jovem olha para a estrela e pergunta: já pensou no mundo para me enviar? Nisso a estrela fala: já, e o mundo que se vai ser DR Stone. Esse mundo magnífico já foi um dos melhores anime e eu já vi. Quando o jovem ouviu isso, ele pensou: essa estrela veio anime, estou surpreso. Nisso o jovem fala: então o mundo já foi decidido. Então qual a aparência que eu vou para o mundo de DR Stone? Nisso a estrela fala: isso uma coisa que eu ainda não pensei, ainda vou pensar agora uma aparência para você. Depois de alguns minutos, a estrela finalmente decide a aparência do jovem para ir para o mundo de DR Stone. Nisso a estrela fala:
Como eu já pensei na sua aparência vai ser do Vakasa de Tokyo Revengers. Essa vai ser a sua aparência. E também você vai ter inteligência do Evil Morty, só que não vai ter a capacidade de criar arma de portais. Então agora eu vou te enviar para o mundo de DR Stone. Tenha uma boa vida e tchau. Nisso o jovem teletransportado para o mundo de DR Stone, quando o jovem abrir os seus olhos para ver onde ele estava, para saber o que fazer. Quando o jovem tenta levantar, percebe que não tem tanta força no corpo para ficar em pé. Nisso o jovem percebe um homem chegando perto dele, com um jaleco branco. Depois de alguns segundos finalmente o jovem percebeu o que estava acontecendo. Simplesmente aquela estrela me fez reencarnar como um bebê. Agora eu vou ter que esperar um bom tempo até a história começar. Quando o jovem pensava nisso, um homem, e simplesmente era um médico, pega o jovem no colo e entrega para uma mulher de cabelos brancos. Quando a mulher pegar jovem no colo, ela fala: "Nossa, ele tem cabelo branco igual ao meu, parece que nós somos idênticos." Nisso o médico pergunta qual vai ser o nome do bebê para a mulher. Depois de um tempo, a mulher fala: "Já sei qual vai ser o nome do meu bebê, o nome de vai ser Vakasa Imaushi, esse vai ser o nome." Nisso o médico fala: "Gostei do nome, combina com bebê." Nisso é mostrado Vakasa já com seus 6 anos de idade, e ele está no orfanato simplesmente porque sua mãe morreu depois que deu à luz ao Vakasa, e o pai ninguém sabe onde está, foi comprar cigarro e nunca mais voltou. Nesse tempo Vakasa ficou treinando para aprender estilos de luta, e também tirava um tempo para estudar. Num certo dia, quando Vakasa estava estudando sobre a vida animal, nisso uma mulher do orfanato chega perto do Vakasa e fala: "Vakasa, eu tenho uma surpresa para você." Depois de alguns minutos Vakasa olha para a mulher e pergunta: "Que surpresa?" Nisso a mulher fala: "Espere alguns minutos, vou trazer a surpresa." Nisso Vakasa começa a esperar alguns minutos até a mulher voltar. Depois de alguns minutos mulher voltar trazendo um homem e uma criança junto. Depois de ver isso Vakasa pergunta para a mulher: "Quem são esses aí?" Nisso a mulher fala: "Eles são sua nova família, esse senhor gostou de você e te adotou." Quando Vakasa ouviu isso, ele ficou surpreso por ter sido adotado. Ele pensou que isso nunca aconteceria. Nisso o senhor chega perto do Vakasa, estende a mão e fala: "Vamos para casa." Nisso Vakasa segura a mão do senhor e eles se dirigem para a saída. Antes de ir embora, o senhor apresenta seu filho, que se chama Senku Ishigama. Ele vai ser seu irmão mais novo. Cuide bem dele e como irmão mais velho. Nisso Vakasa balança a cabeça concordando. Time skip. Vakasa já tá com seus 16 anos de idade. Antes da petrificação, Vakasa estava numa biblioteca procurando livro de terror para ler. Quando Vakasa olha para o lado, ele percebe uma mulher que virou pedra. Nisso todo mundo sabe que vai acontecer, o mundo inteiro virou pedra. Nisso Vakasa passa anos, milênios de anos, contando os dias, semanas, para não deixar sua mente apagar. Num certo dia Vakasa estava quase se deixando apagar por ter contado bastante tempo, e a sua mente não estava mais aguentando por ter aguentado esse tempo todo. Quando Vakasa iria se deixar apagar, ele vê uma luz e ele percebe que a casca de pedra que mantém ele por todo esse tempo estava se achando. Nisso Vakasa finalmente se levanta e percebe que tinha umas coisas no chão, parecia pedra, que ele supôs que era coisa que Pedro ficou o mundo milhões de anos atrás. Nisso Vakasa sai do local onde ele estava. Ele começa a andar pela floresta procurando alguém. Nisso Vakasa passa bastante tempo procurando alguém. Quando ele estava quase desistindo, ele ouviu uma voz chamando ele. Olha para trás e percebe que era o seu irmão mais novo, Senku Taiju. Nisso rola uma cena maior aleatória, Taiju ficando feliz por ter encontrado seu amigo por bastante tempo. Nisso Senku fala: "É bom te ter de volta, irmão." E Vakasa fala: "É bom te ver de novo, Senku, meu querido irmão caçula." E Taiju: "É bom te ver de novo, amigo." Time skip. Vakasa fala: "Senku, quanto tempo eu fiquei petrificado?" Nisso Senku fala: 3.700 anos se passaram, Deus da petrificação da humanidade. Nisso os três ficam calados por um tempo até que Vakasa fala: "Senku e Taiju, não se desanima, a partir de agora toda a humanidade está contando com nós para trazer eles de volta. Vocês estão comigo." Nisso Senku e Taiju se levantam e falam: "Estamos junto com você, vai salvar toda a humanidade dessa petrificação e descobrir quem fez isso." Nisso Taiju fala:
que eu vou trazer a minha amada de volta. E nisso Wakasa e Senku se olham, e dão uma risada do Taiju, gritando isso igual um louco.